Então, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Senhor nosso Deus e Pai, agora é o momento da palavra. Senhor, que o Senhor possa usar conforme a tua vontade, para que a igreja continue recebendo, Pai, neste culto abençoado. Ó Senhor, o Senhor vai usar conforme o teu Espírito Santo e a tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. 1 Samuel, pastor, capítulo 17, versículo 1 em diante. Samuel, capítulo 17, versículo 1 em diante. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da lei, e os israelitas no outro monte do lado da guerra, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém, a igreja pode ser assim. Então, irmãos, nós conhecemos esse trecho, né? E Golias, esse gigante, o povo de Israel ali, o exército de Israel e o exército dos filisteus, eles estavam preparados para um combate. E o interessante aqui, que nessa primeira parte do capítulo 17 de 1 Samuel, destaca Golias. Você pode ver aqui que Golias, ele é mencionado a partir do verso 4, não é? E fala dele até o verso 11, certo? Golias era um homem gigante, de aproximadamente, alguns dizem 2 metros, quase 3 metros. 2 metros, né? Não. E 90, outros falam 2 metros, 3 metros, exatamente. Alguns dizem 2 metros e 90, outros 3 metros. Mas ninguém sabe ao certo. É por aí. Vai ser alto. Exatamente. Aproximadamente quase 3 metros de altura. O povo de Davi. Exatamente, né? Eu não me lembro da Bíblia falando sobre a altura de Davi, né? Mas ele era, assim, incomparavelmente mais alto do que Davi, não é? Eu acho que eu vi, pastor, acho que é 1,60 m. Eu não estou me lembrando dessa passagem. Desculpa, depois a gente vai, depois a gente dá uma olhada. E aqui diz, irmãos, que esse homem chamado
Golias de Gade, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, aproximadamente 60 quilos. Essa couraça que protegia ali o peito, né? E às vezes a barriga também, parte das costas, né? Então, para o homem suportar, não é, esse peso sobre o seu corpo, era realmente um homem de aproximadamente 3 metros de altura e muito forte. E ele confiava muito em sua força, porque ele era habilidoso, ele era guerreiro desde a mocidade. Além dele ser grande e forte, ele era guerreiro desde a sua mocidade. Quem falou isso para Davi foi Saul. Quando Saul estava ali tentando falar com Davi, né? Tipo assim, Davi, você vai ser uma presa fácil para ele. Tanto é, pastor, eu já vi uma pregação na televisão, a pessoa falando que a espada de Golias é o tamanho da medida de Davi. E era 1,60 m a espada. Essa espada dele, a gente estudando, ela não era, me parece, uma espada como uma espada normal. Ela era tipo no formato de uma foice. Certo? Mas enfim, ele era totalmente, visivelmente, fisicamente mais forte, mais capacitado do que Davi. Não é? Mas vamos chegar lá. E ainda fala aqui no versículo de número 6, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros, quer dizer, muito bem armado, né? Verso 7, a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos, aproximadamente aí 7 quilos, né? De ferro, e diante dele ia o escudeiro. Versículo 8, parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes, olha só o que ele disse para as tropas de Israel, a audácia dele, né? Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Ele queria um combate, mano a mano, um duelo entre ele e alguém de Israel. E aquele que vencesse, o povo dele se tornaria escravo. Aquele que vencesse, o povo dele se tornaria sobre o outro povo, e o outro povo do perdedor, escravo do vencedor. Não é? E é interessante aqui no versículo 10, está escrito, ó, disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Essa palavra afrontar é insultar, né? Ofender. Mas na verdade, na raiz, né, da escritura hebraica, a palavra é escarnecer. Seria assim, ó, disse mais o filisteu, hoje escarneço das tropas de Israel. Olha só, abusado. Quer dizer, com certeza ele era guerreiro desde a mocidade, acostumado a vencer a tudo e todos. Então, uma pessoa assim, como um lutador, ele vai só ganhando cada vez mais confiança, né? Ele vai não vendo mais ninguém na frente dele. E o versículo 11, acompanhe comigo se você puder. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram. Então, irmãos, o que a gente aprende? Com certeza, quem estava usando ali aquele filisteu? Espiritualmente, no mundo espiritual, Satanás. Então, o diabo,
ele costuma usar pessoas mais poderosas do que nós, fisicamente, para nos amedrontar, para nos vencer, para colocar medo na gente, para a gente desistir. Não vai dar. O que aconteceu, por exemplo, quando 10 dos 12 espias que enviou Moisés para espiar a terra prometida, qual foi o relatório dos 10 espias? Exceto Caleb e Josué. Terra de gigantes. É uma terra boa, é uma terra farta, mas lá tem os gigantes. E nós seremos facilmente destruídos. Olha só a situação. Então, o diabo usa a aparência do mundo, a força, porque nós somos seres humanos, embora espirituais, mas somos seres humanos. E na nossa humanidade, nós temos essa tendência, às vezes, de, se a gente não vigiar, olhar mais para o que a gente está vendo do que para o que a gente não está vendo, que é o que a Bíblia quer que a gente veja pelos olhos da fé. Então, ele foi amedrontando todo o povo, até que o pai de Davi enviou Davi para levar os alimentos ao acampamento. E Davi foi levar lá os queijos, os pães, né? Como diz aqui o versículo 17, o capítulo 17 também. Diz Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 10.000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. E Davi foi. Davi chegou lá e ele deixou a mercadoria com o rapaz que guardava a bagagem. E Davi ali, perguntando aos seus irmãos, né? Aproximando-se, ele ouviu a voz do filisteu. Ele ouviu aquilo ali, e aquilo não soou bem aos ouvidos de Davi. E quem era Davi? Um pastor de ovelhas. Exatamente, o novo. Davi, ele tinha... Será que ele tinha idade para ser ali um dos homens de Saul? Não. Para lutar por Israel? Ele não tinha idade. Nem sequer idade ele tinha. Por isso que ele não estava lá. E também porque ele tomava conta das ovelhas do pai. Não é? Ele tomava conta. Então, essas duas questões impediram Davi de estar lá lutando por Israel contra os filisteus. Mas chegando lá e ouvindo, ele com certeza ficou incomodado com aquela palavra. E aí depois ele disse assim: primeiro, ele ficou incomodado. E olha só o verso 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E aí ele ouviu eles dizerem: qual prêmio o rei daria para o homem que enfrentasse o gigante filisteu? A própria filha dele. A filha, E riqueza. a isenção dos impostos e riqueza. Aquilo chamou a atenção de Davi, né? Davi, eu não estou falando que Davi lutou por isso. A motivação dele, de acordo com o trecho, não foi essa. A principal não. Isso com certeza chamou a atenção dele. Mas a principal motivação foi a afronta ao povo de Deus, ao exército de Israel e ao próprio Deus. Porque mexer com o povo de Deus é mexer com o próprio Deus.
Porque ninguém vai tocar em Deus, vai. Deus é Espírito, está no céu, está na terra. Então, como se toca em Deus? Tocando naqueles que pertencem a Deus. Exatamente. Então, você observa que eles falaram isso com Davi, e Davi disse assim no final do verso 26, acompanhe comigo, no finalzinho aí: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse homem para afrontar os exércitos do Deus vivo? Como ele disse aqui, Saul já estava debaixo da cama, né, pastor? Já estava sob o efeito das palavras de Golias, com certeza, né? Não só ele, como todo o exército. Não é? Havia necessidade de chegar alguém ali. Tinha alguém ali, e esse alguém era Davi. Não é? Uma outra questão que, quando eu vou pregar, observo aqui, é que esse homem, versículo 28, chamado Eliabe, irmão mais velho de Davi, ele não viu bem Davi ali. Olha só o que ele disse, versículo 28, depois dos 2 pontos: por que desceste aqui? Eliabe dizendo a Davi: e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção ou arrogância, né? E a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Aí Davi respondeu a Eliabe: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E Davi, ele desviou-se dele, e foi falado para Davi a mesma coisa, não é? Sobre a questão da premiação. Davi tinha um propósito. Quando a pessoa tem um propósito, preste atenção na revelação. Revelação, quando o pregador está pregando, não tem como você pegar essa revelação quando você está estudando na sua casa para pregar. É na hora. E aqui é agora, na hora. É isso que eu estou falando. Deus sabe disso. Quando a pessoa tem um propósito, às vezes Deus pode levantar alguém para te ajudar. Sim. Mas às vezes o diabo também pode levantar até alguém da sua família para te atrapalhar. Olha só o que está escrito. Davi perdeu tempo com Eliabe, seu irmão mais velho. E o mais velho, ele gosta de ter, né, essa liberdade, essa autonomia, né? Então ele falou com Davi, meio que desprezando Davi, né? Davi perdeu tempo com Eliabe, porque Davi sabia o que ele queria. Então o crente tem que saber o que ele quer, não é? O tropeço pode estar na sociedade, na família, ou até mesmo na igreja. Tem que vigiar, tá? Então Davi, ele deu ouvidos a Eliabe. É família é uma questão complicada, né? Então eu vou atrás do meu objetivo. E essas palavras chegaram a Saul, não é? Com relação a Davi. Tem um rapaz aí que está querendo enfrentar o filisteu. Em outras palavras, né? Saul mandou chamar o rapaz, e ele veio. Saul, versículo agora 32: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Saul ali todo amedrontado, Davi chega e encoraja. Olha só que situação, hein? O homenzinho era corajoso, valente de Deus.
Isso. E ele já tinha matado um leão e o urso com a Isso. Exatamente. Verso 33 agora. Porém, Saul disse a Davi: olha só, irmãos, o que é uma mente tomada pelo medo? Não é? Olha o que Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade, que eu falei aqui, né? Será que Davi deixou essa mensagem entrar em seu coração? Mas outro obstáculo: olha que era o rei, hein? Mas ele sabia que tinha que conversar com o rei com reverência, né? Saul era o rei. O que Davi respondeu para ele? Seu servo apacentava, o irmão falou agora, as ovelhas de seu pai. Quando veio o leão ou o urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul deve ter pensado assim: não tem jeito com esse rapaz não, esse é diferente, esse fala que vai e vai mesmo, ninguém vai tirar dele essa coragem. Então que o Senhor seja contigo. Amém. Irmão, e o interessante é que em todas as falas dele, as respostas dele, ele usa a mesma mensagem. Ele nunca que fala que o exército de Israel ou o exército lá do próprio rei Saul não vai ser, ele fala assim, ó, o exército do Deus vivo não perderá essa batalha, igual ele mais uma vez falou aqui. Ele disse, ele estava afrontando os exércitos do Deus vivo. Ele sempre usava, porque aí nota-se que ele conhecia, porque de fato, quem era Deus. Exatamente. Quem era Deus. E que se o que mexer com um povo dele, mexe diretamente com ele. Então isso estaria derrota, né? Isso estaria. Boa sacada do irmão aí. Me permite. Amém. Davi não sabia o que estava acontecendo no pleito da batalha. O pai manda os alimentos para os filhos. Olha como é que Deus prepara as coisas. Davi chega, entrega os alimentos e escuta a blasfêmia daquele gigante, enfrentando o exército de Deus. Já tinha acontecido com ele antes o enfrentamento de uma ovelha, aonde o inimigo colocou para amedrontá-lo um urso e um leão, para matar Davi. Exatamente. Para que ele não chegasse lá e ganhasse. Quer dizer, Davi era homem de experiência, né? E a experiência de Davi foi lá onde ninguém viu, só Deus. Olha isso. Mas ele sabia quem era o Deus dele. Tanto é que ele afirmou aqui que do mesmo jeito que Deus havia entregado a ele o leão e o urso, entregaria também o gigante filisteu. Isso é uma palavra de muita fé, de muita convicção. Davi ele não foi assim tomado por uma incerteza, foi assim querendo se destacar, não. Davi foi pela coragem e a vontade de honrar a Deus, como Deus já havia honrado lá no pasto, e ele sabia quem era Deus, o Deus que ele servia. Então, meus irmãos, isso aqui é algo principal. Isso aqui é um ponto principal da história. Enquanto os homens estavam ali pensando em como eles derrotariam ou enfrentariam aquele gigante, Davi estava ali com a sua maior arma, que era a sua fé no seu Deus.
Sabe qual é a maior arma do cristão? Não é a arma de fogo, não é a espada, não é às vezes o dinheiro que a pessoa pode usar contra alguém, é a fé no seu Deus. Quando você tem fé no seu Deus, só vai acontecer com você se Deus permitir. Isso que eu estou falando aqui não é para você sair brigando com as pessoas, não, porque lá era tempo de guerra mesmo. Hoje é guerra espiritual, mas que reflete no mundo físico. Mas o princípio é o mesmo. A nossa maior arma é a nossa fé. As armas da nossa luta espirituais, as que nós usamos para lutar. Mas é preciso ter essa coragem, a sabedoria. A pessoa não pode ir cegamente. Davi, ele era um homem de discernimento, embora novo, mas de discernimento. Em todo momento, desde quando, como o irmão falou, ele ouviu a afronta do gigante filisteu, ele, desde o primeiro momento, ele continuou falando com coragem e firmeza, sem recuar. Então Deus foi olhando aquilo ali e foi se agradando também, como ele já se agradava cada vez mais. Quando você está numa situação e você não vai por questão de premiação ou ganância, mas vai pela fé, como Davi foi, Deus vai te honrar, porque Deus vê o coração e Deus conhecia o coração de Davi. Que maravilha isso. Vamos continuar no trecho. Versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Verso 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e era a sacola de terra. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Eu escutei uma pregação sobre isso. 5 pedras. Enquanto Saul quis colocar a armadura dele, ele foi com a armadura de Deus. Enquanto Saul quis colocar o escudo, a espada, ele foi com a armadura de Deus. E ao passar no córrego, ele pega 5 pedras. E essas 5 pedras, porque Golias tinha mais 4 irmãos, e ele queria matar cada um deles. Há essa conjecturação, né? Esse é o pensamento. Muitas pessoas defendem, né, esse pensamento. Mas Davi, ele foi com a arma dele? Ele foi com a arma dele ou foi com a arma de Saul? Foi com a sua própria arma. Com a armadura de Deus. Exatamente. A armadura foi a de Saul, que Saul colocou sobre ele, ou a que Deus o havia dado, habilidade para atirar com a funda e até mesmo matar. Então Davi, ele não podia falar assim para o rei: não quero usar essa armadura não. Ele deixou o rei colocar, e ele viu que ele não podia nem andar com aquilo, né? Ele tirou aquilo de sobre si e foi do seu jeito. Pastor, o mais interessante que a armadura de Golias, ela era praticamente intransponível. Caneleiras, capacete, quando ele vai e lança a lança para cima de Golias, fazendo esse movimento, ele levanta a cabeça e a pedra bateu justamente no local onde tinha condição de atordoar ele, não matou. Exatamente. Depois ele pega a espada e decepa a cabeça. Exatamente. Então, mas ele foi da sua forma. Ele não foi arrogante com Saul,
ele foi respeitoso Foi até com Saul, exatamente, mas foi lutar contra o filisteu da forma de como ele estava acostumado. Deus é o mesmo, mas as armas são diferentes. O que não pode é ser outro Deus. Deus é o mesmo, isso não pode mudar. Agora as armas são de acordo com cada um, certo? E no versículo 41, olha só, o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então quer dizer, ele também tentou ali amedrontar, da mesma forma de como ele estava amedrontando o exército de Israel, ele tentou amedrontar a Davi. Só que Davi continuou com a sua coragem, as suas palavras corajosas. Verso 44, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, olha só o que Davi disse: o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Antes dele fazer, ele falou o que ia fazer. Isso aqui é um detalhe importante. Eu vou te ferir, vou tirar a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Saberá toda, verso 47, esta multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Isso aqui é muito forte. Então, quando ele viu aquele rapazinho lá, a gente não sabe, né? Meio avermelhado, né? A palavra ruivo aqui, meio avermelhado. Talvez o cabelo de Davi era meio avermelhado, ele branco ali, olhando aquele rapaz que não tinha aparência nenhuma de guerreiro, né? Parecendo até um rapaz delicado, talvez, não sei, né? Mais para delicado do que um homem de guerra, do que um guerreiro. Então ele, com certeza, já começou também a caçoar dele, né? A zombar de Davi. E que um monte de gente rende ainda por cima só para ele ficar mais amedrontado. Exatamente. Ou na verdade, para ele ficar amedrontado, ele não estava. Não estava. Ele tentou colar nele porque ele havia colado em todo Israel. Só pela mente, né? Só pela mente. Pela mente, exatamente. Só pelo sol. E aqui cabe essa reflexão. Quantas pessoas o diabo já usou para nos tentar amedrontar com palavras? Psicologicamente. Então, a guerra espiritual, ela acontece no psicológico. Mas Davi estava certo de quem era seu Deus e também de sua vitória. Não é? Então a Bíblia fala que pelos seus deuses ele amaldiçoou a Davi. Amaldiçoou. E aí Davi respondeu para ele dessa forma aqui, de como foi lido, né? Que ele estava vindo bater contra Davi com armas, lança, escudo, não é? Mas Davi estava indo contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E o interessante, irmãos, é que Davi, antes de matar e cortar a cabeça do cidadão, falou que ia fazer isso. Quer dizer, Davi estava tomado ali por uma coragem espiritual sem igual. Essa é a realidade. Porque ele não somente falou que ia matá-lo,
mas também que cortaria a cabeça dele, como cortou. Se a gente observar esse detalhe, Davi estava, eu posso dizer assim, de acordo com esse relato dele, totalmente convicto da vitória. Amém? Olha só que coisa maravilhosa. E ele disse também, para que toda a terra soubesse que havia Deus em Israel. E ele disse: saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, como Golias estava querendo, ganhar pelo poder da espada, nem com lança, como ele queria, Golias, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Então, Deus, ele precisa de armas físicas, armas de ferro, de bronze, ou qualquer outro tipo de arma. Deus precisa? Qual arma que Deus precisa? Ou o que Deus precisa para dar a vitória no eventual combate? Deus só precisa da nossa fé e a fé nele. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui uma grande lição. Nós já conhecemos, essa mensagem. De vez em quando é bom pregar essa mensagem, porque essa mensagem encoraja a igreja. Quantas vezes o diabo também usa pessoas para nos amedrontar, para nos perseguir, às vezes na sociedade, às vezes, como eu falei aqui, na família, às vezes casos assim, na igreja, às vezes, ou na obra de Deus. Pessoas são levantadas pelo diabo para nos amedrontar. Pessoas chegam com suas argumentações, cheias de confiança. Eu vou pegar aquele camarada com as minhas palavras. Eu vou começar a dialogar com ele e vou derrubar ele. Eu quero ver se ele é bom mesmo. Quantas pessoas pensam assim e fazem assim? Qual que é a questão para nós então? A principal aplicação é o mesmo Deus de Davi. Irmãos, Golias, ele escarneceu de também Deus. E a Bíblia fala em Gálatas: de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também ele se fará. Então ele zombou de Deus. Ele escarneceu de todo mundo. E Deus usou ali um rapaz que ninguém esperava, um jovem, um rapazinho, para poder enfrentá-lo e mostrar para ele o poder do povo do Senhor. E nós também temos que, nas nossas batalhas, não recuar. Mas as nossas batalhas são o quê? Espirituais. São espirituais. Isso é para te encorajar a brigar com o vizinho? Não. Com o rapaz de trabalho? Não. Com o irmão, às vezes, de sangue? Não. Isso é para quê? Para você ter força, para que na hora que alguém vier falar algo com você, você sabiamente dizer à pessoa: olha, você está confiando dessa forma, mas eu nada sou. Embora eu nada seja, eu confio no meu Deus. E o meu Deus vai me ajudar. E isso que você está querendo fazer contra mim não vai prevalecer. Eu creio que Deus há de me abençoar, e todas as pessoas ouvirão que Deus é Deus na minha vida. Não é apenas o Deus das palavras, das mensagens da Bíblia Sagrada, não. Não é somente o Deus de Davi, o Deus dos homens do passado, é o meu Deus também. E essa situação será resolvida em nome de Jesus. Não é? Por que Davi não usou o nome de Jesus? Alguém pode me falar? Porque não tinha vindo, hein? Exatamente. Se Jesus existisse na época de Davi, ele ia em nome de Jesus. Hoje para nós é em nome de Jesus. E o mais interessante aí, pastor, também, na hora, porque Golias não ficou, não foi só um dia, foram vários dias. 40 dias, detalhe, amedrontando. Saul com medo, clamando do exército dele alguém, Exatamente. Ninguém aceitando, que sabia que ia morrer.
Olha só, então, olha só a estratégia dele. E o mais interessante no final disso, quando Golias vê um menino, uma criança na frente dele, aí ele fala: será que no exército não tem um homem para me enfrentar? Meus irmãos, olha só, hein? Aí, a mensagem é muito expansiva. Acontece o que aconteceu com uma criança venceu o Golias. Você já pensou aquele exército? Um jovem, né? Se o rei mandou uma criança e matou o Golias, imagina que está lá na montanha para descer. Vão rachar fora. E todos, ó. Exatamente. No verso 52, o que ele tinha falado lá no verso quando ele fez que os corpos. Ele fez, né? Isso, que os corpos dos filisteus ele daria, né, as aves do céu, né? Os animais. Assim ele fez lá no céu. Assim que o Golias caiu, que ele arrancou a cabeça dele, né? Aquele exército lá de Israel já deu bravo. Vão atrás dele agora também. Exatamente. Já bate. E cumpriu-se a palavra, né? Cumpriu-se a palavra. Não foi só Golias que caiu. Não, eles foram e perseguiram os filisteus e venceram. Todos eles. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é algo que nós aprendemos, assim, que traz-nos uma coragem e por meio do qual nós aprendemos muito. Vamos pegar só essa parte aqui que foi cumprida, né? No versículo de número 48 em diante. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, verso 50: prevaleceu Davi contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Ele pegou a espada de Golias. Não é? Então, a humilhação que o povo de Israel estava sofrendo, o exército de Israel, essa humilhação foi depois para os filisteus. Vamos imaginar, irmãos, aquele gigante caindo com o rosto em terra. Que imagem! O exército filisteu todo esperando, né? Olha lá, presa fácil. Vamos ver o que vai dar. Olha só o que Israel, o que o rei de Israel enviou para lutar. Não é? Esse tipo de argumentação. E Davi, ele, quando lançou aquela pedra, eu creio, irmãos, porque para atingir aquele local ali, provavelmente que era o único local, né, aquela abertura no capacete, desprovido de algum. Exatamente, por meio do qual aquele local, a pedra, ela poderia passar como passou, né? Eu creio, irmãos, que quem estava naquela pedra, ou aquela pedra, figuradamente falando, era o próprio Deus. Eu creio que quando Davi, ele lançou aquela pedra, o próprio Deus foi naquela pedra e guiou aquela pedra para que ela ficasse ali encravada. E ela não bateu e caiu, não. Ela ficou encravada na testa do gigante. Olha a humilhação. E depois Davi, cumprindo, né? Versículo 51. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada de quem? Com a qual ele queria matar Davi. Né? Tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Você viu o que você falou agora? Desembanhou. Então a espada estava. Ele estava com a lança, e quando ele jogou a lança, a posição desse movimento é que deu condição de justamente que a couraça, o capacete, se ele ficasse na posição que ele estava, ia bater na proteção dele. Tudo foi preparado por Deus. Então quem preparou aquela vitória para Davi foi Deus. Foi Deus. O inimigo achou que ia ganhar facilmente, mas Davi foi exaltado por Deus. Então, irmãos, ninguém que vai em nome do Senhor
vai passar vergonha. Por isso não. A pessoa pode passar algum dissabor, alguma coisa, né? Por outras questões, nós passamos por isso, é lógico. Agora, se você vai a um vale tudo ou a um tudo ou nada, por amor do Senhor, pela sua fé, para honrar o nome de Deus, porque o que a gente aprende aqui também? Quando alguém, irmãos, do povo de Deus está sendo zombado, humilhado, a gente deve intervir para poder ajudar, para aquela pessoa não continuar sendo humilhada, porque tem humilhações que nós não precisamos de passar, e às vezes Deus tem que usar alguém que ninguém espera, para poder chegar e falar assim: agora a coisa mudou, nós não vamos mais ficar amedrontados, nós não vamos mais aceitar ameaça, nós não vamos mais aceitar essa humilhação, não. Por Jesus nós somos humilhados, porque Ele foi por nós. Agora, essa humilhação que o diabo está preparando aqui, essa não é para nós. Vamos enfrentar, vamos em nome de Jesus, Ele vai nos dar vitória. E naquele momento, irmãos, vem uma coragem de Deus, porque quando o homem de Deus dá uma palavra, o Espírito de Deus começa a avivar o povo, e aí o povo começa a se encorajar. Tanto é que depois que Davi matou o gigante, o povo ali, encorajado pela fé de Davi, eles foram atrás dos filisteus e os tomaram e venceram, porque Deus era com Davi. Deus era com Davi. Davi, ele encheu todo mundo ali de coragem. Um homem cheio de fé, um homem que tem a presença de Deus em seu seio, em sua vida, ele vai fazer a diferença. E Davi sabia disso. E o homem que era para honrar a Davi, infelizmente, irmãos, passou a perseguir Davi. Eu não vou ler por causa do tempo. Saul começou a perseguir Davi, dissimuladamente, fazendo ali de conta que queria ajudar Davi, armando uma armadilha para matar Davi, porque Davi estava incomodando Saul, porque todo mundo que via Davi amava Davi, recebia Davi, estava crendo em Deus ali pela fé de Davi. Então Saul viu que Deus era com Davi, e isso incomodou Saul, porque Deus não era mais com Saul. A unção de Saul ele perdeu com essa. Exatamente. Então Saul, a Bíblia fala que ele queria que Davi morresse pelas mãos dos filisteus. Olha só, que não seja eu que o mate, e sim os filisteus. E ele foi tentando ali, armando para matar Davi de toda forma, porque Davi significa o quê? Amado. Saul significa pedido a Deus. O povo pediu um rei, não é? Se você analisar lá o pedido que foi feito a Samuel, Samuel passou o profeta para Deus. Então Saul foi o rei pedido, Davi foi o rei dado por Deus, porque Deus o amava. Por isso que o nome de Davi significa amado. Deus amava Davi. Uma coisa é as pessoas pedirem a Deus, outra é Deus dar. Deus sabe o que Ele dá e quem Ele dá, e Deus dá o melhor. Deus deu a Israel a Davi, homem por meio de quem Deus daria vitórias a Israel, homem por meio de quem o nome de Deus seria honrado em Israel. Então, quando tem alguém que é dissimulado e não faz do jeito que Deus quer, Deus tira ele e coloca outro melhor do que ele. Para quê? Para que o nome de Deus seja exaltado. Porque a pessoa que é dissimulada não pode honrar Deus. Agora, quem tem coragem e fé e ama Deus como amava Davi, esse honra a Deus e Deus honra a ele também. Então isso aqui é importante nós fazermos essa análise aqui no trecho. Davi era o amado de Deus. Saul, Deus deu porque o povo pediu. Há quem diga, eu não quero entrar nessa questão, que Deus deu Saul a Israel até como uma forma de punição pelo povo de Israel ter rejeitado o governo de Deus. Existe essa interpretação, mas eu não quero me apegar
literatura é clara, mas existe essa interpretação. Porque Saul foi dado ou foi pedido? Foi pedido. Davi foi? Essa é a diferença. Então, irmãos, Deus, quando Ele tem que abençoar, é lógico, há bênçãos que nós conquistamos pelas petições. Mas quando uma pessoa agrada a Deus como Davi, ele já agradava a Deus lá no pasto. E eu vou encerrar aqui, tá? Agora é um trechinho que eu queria falar, me veio a memória, eu estava esquecendo. Vai para o Salmo 70. Se você puder, rapidamente, então eu vou ler e vou encerrar, tá? Me lembrei disso agora. Salmo 78, perdão, versículo 70 em diante. Para fechar bem a mensagem, isso aqui me veio à memória. Salmo 78, versos 70 ao 72. Também escolheu a Davi, Deus, né? Seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas, cuidadosas. Então Deus tirou Davi lá do cuidado das ovelhas. Ele era um pastor bom, segundo o coração de Deus, lá no campo. Deus tirou ele do campo, do cuidado das ovelhas, para colocá-lo como pastor de seu povo Israel e rei. Que maravilha, hein? Então, uma coisa importante: antes de Deus exaltar alguém, Deus observa a trajetória, a forma de como aquela pessoa vem trabalhando. E quando Deus escolheu Davi, tinha tanta certeza, porque Deus ele é onisciente, que o trecho diz que Davi, ele apacentou o povo de Israel com a retidão do seu coração. Olha só, com mãos cuidadosas, o que não fez Saul. Se coloque sobre seus pés. Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos no final de domingo consolado, encorajado, animado, para que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã, meu Pai, no encorajamento do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém. Não vai embora, ficar na paz com o Senhor, para o irmão que está do seu lado. Deus abençoe, para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém. Maria, Deus abençoe sua vida, minha querida. Foi um prazer recebê-la, tá? Ai, Senhor. Ó, vai ser o irmão Luciano. Irmão Luciano está de negócio.